E se eu te disser que com menos de R$ 12 você pode produzir uma peça personalizada, cheia de história e significado e cobrar 5 vezes mais por ela e ainda vender muito? Oi gente, eu sou a Fernanda Salles, bem-vindos ao meu canal e essa é a aula de hoje, tão esperada aqui no canal. Mês de maio tá aí chegando, mês de Nossa Senhora de Fátima e mês das mães. E essa peça é o presenteável perfeito, além de poder ser adaptado para outros santinhos, outras histórias e outras datas. Ninguém mais vai perder a hora de rezar o Santo Rosário, o verdadeiro chamado ao amor e ao momento devocional. Bora pôr a mão na massa e apaixonar os seus clientes? E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Clica aqui no curtir também para eu saber que você gostou desse vídeo. Esse vídeo te ajudou e poder produzir mais conteúdos como esse para você. Bora! Bora começar então. A gente vai começar fazendo a preparação da peça. Eu comprei esse reloginho, é um reloginho bem simples. Eu paguei na faixa de R$8 e a gente vai usar ele como base para transformar esse relógio, essa peça em biscuit em uma peça funcional. Peguei aqui arame. Isso aqui é um arame de alumínio, ele é um pouco mais molinho que o galvanizado, mas se você não tiver, pode usar o galvanizado, tá? Ó, ele dá pra virar até na mão. E aí eu vou fazer a estrutura da árvore. Vou cortar 3 arames, vou dobrar a pontinha, vou cortar aqui um maior, que vai ser onde eu vou encaixar a santinha, e 2 um pouco menores. Eu vou cortar aleatório aqui e depois eu vou medir, tá? Pra não ficar com muita sobra. Aqui, ó. Eu vou usar essa basezinha aqui, ó, do arame, pra fazer o encaixe na peça. Eu quero que a árvore tenha mais ou menos essa altura aqui, ela vai ser bem pequenininha. Então, eu venho e corto. Eu vou cortar um pouquinho mais alto pra poder encaixar a nuvem. Vou fazer 3 desses. Ele vai ficar com 3 pezinhos. Pra poder encaixar. Vou vir com papel não, fita crepe. E vou unir primeiro esses 2 menores. Vou unir num formato de estrela, né? Pra ficar um pezinho pra cada lado e ele ficar bem retinho. Então, ó, primeiro eu vou unir esses 2 menores aqui. E aí, eu vou só passar a fita aqui, ó. Assim. Dou uma aberturinha. E agora, eu vou unir esse maior, que vai ficar aqui na parte de trás. Esses 2 aqui, eles vão ficar bem na base. Então, eles vão determinar a altura da minha árvore, tá? Eu não quero ela muito grande, então eu vou cortar ela aqui um pouquinho, ó. Ela vai até onde tá a fita, eu vou cortar um pouquinho mais, só pra ter um encaixe na nuvem. E vou vir com esse arame maior e vou encaixar aqui na parte de trás, fazendo um tripé. Então, ele vai ter 3 pontos de apoio, que vai facilitar muito para ele ficar bem firme na peça, na hora de prender na peça. Ok. Ó, tá vendo o formato? Como se fosse um pezinho de galinha. Posso até deixar esse aqui da frente mais retinho, como se fosse um T. Agora, eu vou medir aqui, ó, nessa parte superior, e vou cortar o excesso. Esse aqui tá mais, ó. Dá uma marcadinha. E vou cortar o excesso. Vou pegar uma fita crepe, vou colocar aqui por baixo, pra melhorar a aderência.
da massa aqui. Vou vir com a fita crepe e vou colar esses pezinhos com a fita. E depois eu vou colocar a massa por cima. Ó. Deixar bem presinha de todos os lados. Assim. Cuidado para não passar aqui pra frente. Aqui, ó. Tá, ó. Tá vendo que ela ficou bem presa? E aí, depois, quando a gente colocar a massa, ela vai ficar mais ainda. Vou tirar esse excesso aqui. E aí, agora, a gente vai preparar a base da grama e, como já tá coberto aqui, ó, com a fita crepe, precisa estar coberta, tá? O arame, pra ele poder pegar a massa, senão a massa desliza nele e não gruda, tá certo? Eu vou começar com a massa verde, abrir um pedacinho de massa, vou fazer um picote aqui só pra ele entrar aqui. E eu vou colocar, ó, dispor essa massa de um jeito que a graminha, ela caia sobre essas laterais. Vou colar com cola instantânea. Passa cola aqui, um pouquinho aqui embaixo, aqui na frente. E encaixo. Posso até jogar um pouquinho aqui pra frente já. Assim. Tá? E venho dando uma ajeitada, ó. Aqui do lado a mesma coisa. Ó. E com a tesoura eu venho e tiro o excesso. Aqui não tem problema essa parte aqui. E essa aqui eu vou olhar um tanto que não fique, não tampe, né? Não tapa essa parte das horas. Ó, vem e aperta bem, tá? E aí, pra fazer a marcação da graminha, eu vou vir com a pinça e vou marcar. E aqui na ponta, ó, deixa ela bem picotadinha pra dar uma realidade. Tá? Vou fazer isso do outro lado também. Base toda encapadinha, já fiz a união aqui no meio. Agora, vamos fazer o tronquinho da árvore. Peguei um pedacinho de massa marrom. Vou abrir essa massa. Também não muito fina. Vou cortar aqui a base dela. Cortar o excesso, na verdade. Vou passar um pouquinho de cola, vou passar instantânea mesmo. Só pra ela prender bem aqui. E vou envolver esse arame coberto. Venho com a tesoura e tiro o excesso. Aqui, eu vou apertar mesmo com a mão, porque como é um tronco, não tem importância se ele ficar... não ficar lisinho, né? O objetivo é que ele fique mesmo assim, tá? Vou vir aqui com o pincel modelador
E vou só unir aqui na parte de baixo esse tronquinho, para não correr o risco de depois que ele secar, ele subir, ele descolar. E vou vir com o pincel molhado e vou fazer as ranhuras aqui da árvore, ó. Tá? Tem que ser o pincel molhado. Venho marcando, ó. Assim. Pra ficar com esse aspecto de galho. E aí, eu vou vir e vou... Deixa eu guardar essa cola instantânea. Com a cola branca, eu vou fazer as raízes da zinheira. Então, ó, passei um pouquinho de cola. Vou fazer um quibezinho e vou colocar aqui, ó. Tá? Pode dar uma dobradinha. E venho com o pincel molhado e vou unindo. Ó. Tá? Vou fazer isso várias vezes. Eu vou repetir, distribuindo essas raízes. Posso até fazer assim, ó, como se fosse uma curvinha aqui, né? Só pra dar um pouquinho mais de realidade. Venho com o pincel e uno. Venho aqui também e marco na base, tá? Vou fazer isso do outro lado também. Agora, pra nuvem, eu tô usando 11 gramas de massa, mas vai depender do tamanho do relógio, do tamanho da escultura que você fizer, tá? Pra essa aqui, eu tô usando 11 gramas. Vou fazer um rolinho, vou dar uma achatada, muito pouca. E aí, eu, com a ponta dos dedos mesmo, ó, eu vou marcar aqui as voltinhas da nuvem. Ó. Venho marcando. Minha mão tá com um pouquinho de cola, então tá grudando, mas não tem problema. Ó. Venho marcando, deixando bem com carinha de nuvem mesmo. Aqui em cima a mesma coisa, posso vir até com o pincel aqui, ó, pra fazer uma marcação aqui em cima, pra dar um volumezinho. Assim. Vou fazendo a textura. Assim. Embaixo também, embaixo não tem que ficar reto, tem que acompanhar. Assim. Bem lisa, deixa ela bem lisinha, bem perfeitinha. E aí, eu vou encaixar aqui, ó, centralizar. E vou encaixar ela aqui na azinheira, tá? Vou só medir aqui primeiro. E aí, agora eu vou passar a cola. Com a cola branca. Vou colar aqui, ó, a parte de baixo. Tá vendo que ela deu até uma afundadinha? Vou colocar bem dentro aqui, ó. Escolhe um lado que tá mais bonitinho. E vem aqui, ó, e fecha. Esse por aqui. Assim, ó. Tá? Já fiz a parte da azinheira. Agora, eu vou fazer os galhos saindo da base e abraçando essa nuvem, como se essa nuvem tivesse
repousada em cima, apoiada, né? Em cima dessa zinheira. Então, eu vou fazer umas minhoquinhas como se fosse um galho. Vou encaixar aqui por baixo. E vou fazer ele sair aqui na parte de cima, tá? Não precisam muitos galhos, só pra gente dar um detalhe a mais, pra lembrar que existe uma zinheira aqui embaixo, onde tá repousada a nuvem, tá? Ó, vem e vou encaixar aqui. Vou fazer isso também em alguns lados, tá? Não muita coisa. E depois eu vou colocar folhinhas aqui embaixo. Agora, eu já fiz várias folhinhas. Fiz coxinhas pequenininhas e achatei. Não tem marcação nenhuma, bem simples. E eu vou espalhar essas folhinhas. Vou pegar até a ajuda de uma agulha aqui, que é bem pequenininha. Eu vou espalhar aqui pela peça. Ó, já vou marcando, colando e marcando, de uma forma que dê pra ver dos dois lados. Caiu aqui. Assim. De uma forma que dê pra ver dos dois lados. Vou colar aqui também nesses galinhos que a gente fez. Para os galinhos, pode até colar folhas menorzinhas. Fazer a marcação, ó, faz aqui, ó, antes de colocar, já coloca ela marcadinha. Bem delicado, mas vai colocando com delicadeza, que vai ficar bem bonito. Se você quiser colocar aquelas flores artificiais, você também pode, tá? Colocar folhinhas embaixo, em cima, você também pode usar esse recurso. Eu vou só distribuir essas folhas como se a nuvem tivesse repousado em cima da árvore, tá? Pro corpinho da Nossa Senhora, eu vou usar 7 gramas de massa branca. Eu não vou usar parte de dentro o isopor nada, eu vou fazer direto com a massa, tá? Vou fazer uma coxinha sem ponta. E vou dar uma apertada aqui, ó, na base, pra ficar bem retinha. Dou uma puxadinha aqui. Essa parte de cima vai ser o tronco. E essa parte de baixo, a sainha. Dou uma achatadinha aqui, nessa parte do tronco. E, ó, com mais ou menos um dedo, eu venho e rolo um pouquinho para separar a cintura do vestido do tronco. Venho com a estequinha aguda e vou fazer a marcação das dobras aqui do vestido. E posso fazer também aqui no centro do corpinho, na altura da cintura. É bem simplesinho o corpinho. Pra cabeça, pra finalizar o corpinho aqui, eu vou colocar um pedacinho de pescoço, bem pouquinho de massa, um tiquinhozinho só. Faço um rolinho pequenininho, achato ou corto e vou ligar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola, uma gotinha do pio, uma gotinha de nada de cola e vou encaixar aqui o pescocinho, tirar o excesso
e venho com palito ou arame galvanizado. Vou molhar a pontinha dele, vou colocar aqui na pontinha e vou girando, ó. Com bastante cuidado para não amassar esse pescocinho. Venho, dou uma acertada aqui no pescoço. Sim. E vou deixar essa pontinha para colocar a cabeça da Santinha. Só reservar, tá? Ela ficou com pescoço 4,5 centímetros. Para a cabeça, eu vou usar 6,5 gramas de massa. Eu vou fazer ela parecida com a aula que eu ensinei anteriormente, das plaquinhas. Porque aquela modelagem de rostinho é bem simples e fica bem bonita. Ó, fiz um rolinho. Vou deixar ele um pouco oval. E aí, ao invés de fazer aqui a marcação dos olhos, eu vou fazer com esse ovinho deitado, tá? Venho, marco a altura dos olhos. E aí, eu vou marcar aqui, ó. 2 cavidades para os olhos. Cuidado para não achatar muito, não ficar muito atrás quadrada, tá? Cuidado para não perder volume desse rostinho. E vou, ó, empurrar esse narizinho para cima. Vem e empurro. Pode vir aqui com a esteca. Dá mais uma marcada aqui, ó, na altura da bochecha. Sim. Narizinho bem delicadinho, ó. Pode levantar aqui mesmo. Aqui, ó. Ele tem que fazer assim, ó. Tá? Pra formar o narizinho, ele tem que ter essa curvinha aqui. Pra ficar bem perfeitinho. Aqui eu vou marcar na altura da bochecha, pra dar um formato, também não ficar quadradona a cabeça. Vem e aliso, ó, aqui tem que ficar bem fininho aqui na altura do nariz, tá? E olha só, tá? Essa é a cabecinha. Pra orelhinha, eu vou usar um tiquinho de massa, nem dá pra pesar, bem simples. Venho aqui, coloco e coloco o pincel, dou uma furadinha, tá? Faço isso dos dois lados. Pra manga do vestido, eu vou usar 1,2 gramas de massa branca. Vou fazer um cone. Vou dar uma achatadinha. Ele ficou com mais ou menos 2 centímetros. Venho e faço um furinho aqui com o pincel modelador, onde eu vou encaixar a mãozinha. E pra mãozinha, eu vou usar bem pouquinho. Vai dar 0,3 gramas de massa no tom pele, bem pequenininho mesmo. Vou fazer uma bolinha, vou fazer um ovinho e aqui a parte de baixo eu vou puxar um punho. Dou uma achatadinha aqui na mão, vai ficar como uma raquete de ping-pong. Venho com a estequinha e vou marcar o dedinho, ó. E aí, eu vou dando uma ajeitadinha pra deixar ele bem bonitinho. 2 mãozinhas e 2 bracinhos. Passar um pouquinho de cola e vou encaixar, tá? Vou fazer as duas. Pra mãozinha em oração, eu já vou deixar ela na posição, ó. É só dobrar, tá? E deixar na posição pra colocar lá na peça. Aqui, pra fazer a pintura dos olhinhos,
Eu já marquei com lápis. Eu vou fazer uma curvinha voltada para baixo, como se fosse um U, para dar a sensação dos olhinhos fechadinhos. A boquinha, uma boquinha meio de lado e uma sobrancelha bem simplesinha. Aqui eu fiz com lápis aquarelável, mas você pode usar tinta também, tá? Eu quis deixar bem delicadinho. Vou passar um blushzinho e agora vamos colocar o cabelo. O cabelo eu vou usar massa marrom, é bem pouquinho. Vou pegar um pedacinho de massa. Vou fazer como se fosse uma gotinha e vou apertar. Eu vou até usar uma base aqui, ó, pra apertar, pra ficar bem fininha. Venho aqui e vou encaixar na metade. Já vou passar cola. Vou encaixar da metade pra cá. Vou pegar um pedacinho da orelha só. E jogo a massinha pra trás. Jogou pra trás. Vem com um rolinho. E une aqui pra não ter erro. Aqui também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um pedacinho de massa. Uma coxinha e aperto. Só que esse aqui eu vou cortar no meio para eu poder emendar aqui e ficar bem perfeito. Venho e encaixo bem aqui no meio e faço a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Bem na altura da orelhinha. E jogo pra trás. Ó. Vem e cubra aqui a parte de trás. E aqui nesse meio, ó, eu venho e faço um arremate bem bonitinho. Pra ficar bem feitinho, ó. Posso fazer umas marcaçõezinhas assim, ó. Tá? Cabelinho feito. Aqui o corpinho eu já coloquei na base. Coloquei naquele arame que tava pra fora. E vou encaixar a cabecinha aqui, tá? Deixar prontinho já pra gente colocar os bracinhos. Agora, eu venho com os bracinhos, já posiciono aqui. E vou colar com cola branca mesmo, eles ainda estão molhadinhos. Venho e encaixo. E vou deixar eles na pose já, certinho. Agora, pro véu, eu já abri uma massa, não muito grossa, nem muito fina. O formato do véu tá com 7,5 centímetros por a base 8 e a parte de cima 5. Já arredondei as pontas, deixei já no formatinho, cortei na mão mesmo, tá? Vai testando, vai colocando. Eu vou vir aqui, passar um pouquinho de cola e vou encaixar aqui na cabecinha dela. Não muito pra trás. Ó, vou encaixando e alisando com cuidado. Se tiver excesso de véu, depois a gente tira com a tesoura, não tem problema. Eu quero deixar o mais compridinho aqui na frente, ó, mais retinho, tá? E aí, é só puxando mesmo.
vai puxando e ajeitando, ó. Tá? Vai puxando e ajeitando. Tá vendo que sobrou bastante aqui? Eu venho e corto esse excesso com a tesoura. Dá uma levantadinha aqui, ó. Cuidado para não cortar os elementos lá embaixo. Sim. Venho, tiro o excesso. E vou encaixar aqui e colar aqui na nuvem. Ó, como vai ficar. Tá? Pode dar um movimento assim, ó. Tá? O movimento do véu mesmo. Aqui atrás. E aí, agora é só fazer a decoração. Aqui na base da roupa da santinha, passa cola. Pra que não corra risco. E depois da secagem, essa roupa encolher. E ficar muito alta. Tá, ó. Vem, puxa e cola mesmo nessa nuvem. Vem, ajeita e cola. Tá? Pra não ter risco de depois de seca, ela encolher. Ó. Encolher, subir e ficar com buraco aqui. Que fica chatinho depois de corrigir. Pecinha finalizada, o que foi que eu fiz aqui pra decorar? Eu coloquei, fiz a pintura aqui, essa parte dourada, com a tinta acrílica dourado. Fiz aqui em volta do véu, na parte de baixo do vestido e na manga. Aqui eu usei essas miçanguinhas autocoláveis. Eu coloquei um pouquinho de cola instantânea e fiz como se fosse um tercinho. Colei aqui por baixo. Coloquei essa coroinha. Essa coroa, ela é um botão, ó. Eu comprei um botão, mas você pode usar a coroinha que você quiser. Inclusive, se não tiver, pode cortar em EVA. E aqui na parte de baixo, eu fiz o sombreamento aqui da nuvem com giz pastel azul. Deu uma tonalidade bem bonita, uma vida pra peça. E aqui, na parte de baixo, com tinta diluída, num tom mais escuro que a grama. Em volta aqui das raízes, eu fiz... só fui aplicando com o pincel, dando batidinhas assim. Aqui nessa parte. E aqui em volta, com um pouquinho de amarelo. Tudo bem diluidinho, só pra dar um contraste de cor. E a peça está prontinha. Quando for... E o blush, né? Quando for passar o verniz, tampa essa parte aqui pra não atingir, tá? Pra não ficar feio aqui o reloginho. E tá prontinho pra vender, ó. Fica bem firme a estrutura por causa do arame. Não tem risco de quebrar. Fica bem bonitinho. Essa ideia aqui dá pra vocês usarem pra várias ocasiões. Inclusive Dia das Mães, que tá chegando aí, né? Que cai bem pertinho da festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, é um presente para as mães maravilhoso. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita e já compartilhe. Me conta aqui nos comentários qual santinho você vai adaptar para essa peça. Te espero na próxima aula. Até lá!